E aí, pessoal, questão de número 54 do capítulo 9. Na figura, uma bala de 10 gramas que se move verticalmente para cima a 1000 metros por segundo se choca com um bloco de 5 quilos inicialmente em repouso, passando pelo seu centro de massa. A bala deixa o bloco movendo-se verticalmente, para cima a 400 metros por segundo. Que altura máxima o bloco atinge em relação à posição inicial? Então nós temos aí o nosso bloco apoiado por sei lá, por um balcão ou qualquer coisa assim que tenha uma abertura no meio ali que permita com que a bala passe pelo seu centro de massa. A bala vem, passa, atravessa o bloco e o faz subir, né? Ou seja, houve transferência de quantidade de movimento para o bloco. Tanto é que a bala perde velocidade. Ela é reduzida de 1000 metros por segundo para 400 metros por segundo. E, obviamente, que adquirindo velocidade, o bloco vai subir uma certa altura h. E é justamente essa altura que ele quer que a gente descubra. Então, primeiro vamos aplicar a conservação do momento linear para o sistema e descobrir qual é a velocidade do bloco logo após ter colidido com a bala ou ter sido varado pela bala. Então, aplicando a conservação do momento, a gente sabe, né, que a conservação do momento é a diferença entre a quantidade de momento após menos a quantidade de momento antes do evento, nesse caso aqui a colisão entre a bala e o bloco. A gente assume que a conservação do momento ela acontece, né? Então o momento se conserva. Isso significa que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento após, né? Desconsiderando aí perca de energia por atrito, por energia térmica, por som, perda de massa no impacto, que obviamente a bala vai arrancar pedaços do bloco, né? Essas coisas todas. Então, considerando uma situação ideal, né? Então, nós temos aí antes e após a colisão. Como não é uma colisão inelástica, né, a bala simplesmente atravessa o bloco, então a gente tem aí os termos separados. Tanto a massa, quer dizer, tanto a quantidade de movimento do bloco e da bala antes da colisão, né, separados, quanto a quantidade de movimento da bala e do bloco também separados após a colisão. Então nós temos a soma dos termos. Após a colisão, quantidade de movimento da bala, quantidade de movimento da caixa. Né? Eu coloquei C, né, para separar caixa e bala, né? Que se eu for colocar bloco, aí ficaria BB, né? E aqui também, né, antes da colisão. Então nós temos o seguinte: antes da colisão, o bloco, né, a nossa caixa, ela estava em repouso. Então quantidade de movimento zero. E aí a gente isola a velocidade do nosso bloco, né, da nossa caixa. Ela depende da quantidade de movimento da bala antes da colisão menos a quantidade de movimento da bala após a colisão, dividido pela massa do bloco. Substituindo os valores, nós temos todos esses valores. A massa da bala é 10 gramas ou 0,01 quilos. E nós temos as velocidades dela antes e após a colisão, que é 1000 metros por segundo e 400 metros por segundo, dividido pela massa do bloco, que é 5 quilos. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade do bloco imediatamente após a colisão é de 1,2 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade do bloco no início do seu movimento de subida, que é consequência da colisão com a bala. Agora a gente pode aplicar aí o lançamento vertical. Então, se o bloco estava em repouso, começa a se mover na vertical com uma velocidade de 1,2 metros por segundo, qual vai ser a altura máxima que ele vai atingir? Né? Então, podemos usar aí Torricelli, né? Não precisamos nos preocupar com o tempo que ele vai gastar para chegar à sua altura máxima. A gente sabe que no lançamento vertical, o objeto ele perde velocidade por conta da ação da aceleração da gravidade. Então, ele vai desacelerando. Né? E aí, ele atinge a altura máxima quando a sua velocidade final é o quê? É nula. Então, está aí o nosso termo zero. Então, dessa forma, o nosso ΔY, que é a nossa altura máxima, vai depender de quem? Da velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração, que é quem? G. Né? Organizando os termos, fica ali negativo, mas a gente sabe que G, aqui no nosso referencial, no sentido negativo
do eixo y. Então, portanto, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo todos os termos e resolvendo a expressão, nós temos que a altura máxima atingida pelo bloco vai ser de 0,073 metros, ou 7,3 centímetros. Muito bem, pessoal, é isso aí. Apesar de ser 2 estrelas, não é tão difícil nessa questão. Na verdade, ela é facilzinha, né? Não requer muita complicação, né? Então, espero que tenham curtido, espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão dessa questão. Curtam, compartilhem. Se você é novo, se inscreva no canal. E como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.